obrigadíssimo pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua vida é muito ocupada. Temos aqui um formato super curto, portanto eu vou já saltar para a primeira pergunta. Como é que tu, como arquiteto, olhas para a evolução da cidade de Lisboa, digamos, desde o início deste século? Bom, eu acho que nós, desde o início do século, tivemos, começando várias fases, mas a primeira fase é uma fase de grandes hesitações, há uma ideia de necessidade de planeamento, há uma necessidade de se vir a estruturar a cidade, pensar o que é que será a cidade amanhã, mas com pouca realização. Depois dá-se a crise e no pós-crise dá-se a invasão francesa, começa por ser invasões francesas e a cidade começa a ser renovada. E isso tem um caráter muito interessante, porque aquilo que sempre se tinha falado, que era começar por regenerar a cidade a partir da recuperação do património existente, dá-se nessa altura. Portanto, é aí que nós começamos a ver a cidade a mudar a uma velocidade muito grande, com uma recuperação muito alta. Agarrado um pouco a esta animação, vem também uma recuperação do espaço público, fundamentalmente, obviamente, todos os planos são feitos para regenerar, e aí o Manel Salgado tem um papel muito importante, não é? Regenerar toda a zona ribeirinha, e essa regeneração do espaço público também apoia esta vinda da cidade. E a cidade começa por esse lado, recuperar o seu património existente, portanto ela ganha caráter, o que foi muito positivo, e depois permite começar agora, continuar a estender a cidade. Mas eu acho que isto tem estes dois tempos, do pré-crise e pós-crise, não é? Que são distintos, e há uma aceleração muito grande no pós-crise. E relativamente ao Porto, achas que aconteceu a mesma coisa? A realidade é um pouco diferente? A realidade do Porto, bom, tanto quanto eu a conheço, que não é uma cidade que eu conheça assim tão bem, do ponto de vista profundo, mas eu diria que há uma realidade que é paralela. O Porto estava mais afetado que Lisboa, portanto tinha problemas estruturais maiores, tinha problemas de degradação do património ainda maiores do que Lisboa, e a recuperação também se dá, embora sempre um bocadinho, dá-se também um pouco da mesma maneira, mas sempre um bocadinho depois Lisboa. Mas o Porto tem uma grande vantagem, ao mesmo tempo, que tem também uma propriedade muito pequena, que permite uma regeneração mais interessante. Portanto, ou seja, ao mesmo tempo que há operações de uma certa dimensão no Porto, o Porto consegue manter sempre, neste tempo todo e até agora, operações de pequena escala que fazem uma regeneração também muito interessante, porque vai se alternando com as operações de maior escala, que são as operações fundamentais em Lisboa. E estas operações têm vindo a fazer criar uma gentrificação menor no Porto do que a que está criada em Lisboa. Portanto, eu acho que é essa existência da pequena escala que é mais interessante no Porto que em Lisboa, sendo que a recuperação do Porto é sempre uma recuperação um bocadinho, é um eco da recuperação lisboeta. Não é? De Lisboa, certo. Posto isto, se te dessem carta branca para fazeres o que te apetecesse, o que é que terias feito diferente ou que projetarias diferente para o futuro? Eu acho que nós todos temos consciência do que é que falta fazer em Lisboa, que é criar habitação possível para os lisboetas, possível para os portugueses. Portanto, o que é necessário criar é um tecido de habitação que, de alguma maneira, possa vir a dar alternativas aos portugueses. Um tecido de habitação público, como há na maior parte das capitais europeias e que Lisboa não tem. Portanto, um tecido para as pessoas normais terem casas normais. Isso seria uma coisa fundamental. A outra coisa que eu faria, essa seria uma das coisas que me parece evidente que é necessário fazer. A outra coisa que eu fazia é que nós temos que diminuir muito o número de leis no que diz respeito ao urbanismo. Eu penso mesmo que temos que diminuir muito o número de leis, mas em relação ao urbanismo isso é claro, o urbanismo e a construção. E nós temos que simplificar, temos que tornar as coisas mais versáteis, mais simples e mais abertas para possibilidades diferentes de uso. Não podemos continuar a ter uma legislação que nos obriga e nos impõe um modo de viver, numa altura em que isso já não faz qualquer sentido para as novas gerações. E, portanto, é preciso abrir, e é preciso abrir também a possibilidade que a promoção possa trabalhar com outras dimensões, outras áreas, outras formas de atuar, que também possa oferecer essa promoção, novas formas de habitar, que também possíveis para a maior parte da população poder adquirir ou alugar ou vir a ter. Portanto, há muita coisa para fazer, do ponto de vista legal, abrir
para se encontrar novas formas de habitar e, do ponto de vista do Estado, cumprir a sua função, que é fazer massivamente habitação possível para os portugueses. Sem dúvida que no que diz respeito à habitação, a falta de oferta é de longe o maior problema. Mas numa cidade histórica como Lisboa, por exemplo, como é que tu vês a incorporação de tecnologia dentro da cidade? Isso é uma coisa que tu achas que é natural que venha a acontecer? É natural, nós todos vivemos com tecnologia, portanto a tecnologia vai ser incorporada. Mas a tecnologia é cada vez mais simples, a tecnologia cada vez interfere menos com o mundo físico. Se nós antes chegávamos a uma casa e tínhamos que desenfiar redes de cabos, e hoje em dia nada disso existe, portanto a tecnologia não tem qualquer interferência com a cidade. Portanto, nós podemos viver a cidade histórica com uma grande liberdade, com a tecnologia que a gente queira, porque ela não tem qualquer interferência. Quanto mais avançada é, mais transparente fica. Exato, e mais simples é de usar. E eu acho que nós não vamos abdicar da tecnologia, mas a tecnologia não vai definir as cidades. Certo. Então, numa visão agora mais para além fronteiras, não necessariamente apenas em Portugal, uma cidade que tu pudesses eleger como um modelo daquilo que possas prever para aquilo que possa ser uma cidade quase ideal? Eu não acredito muito em cidades ideais, mas para mim há uma cidade ideal no sentido em que tem um património que será sempre uma riqueza permanente, portanto há uma âncora fundamental, que é Roma. Roma é a cidade das cidades para a nossa cultura, era a nossa capital, não é? E portanto continua a ser para mim a cidade das surpresas, em que, apesar de ser uma cidade maltratada, é uma cidade que tem um tal património, tem uma tal possibilidade de regeneração, que será sempre uma cidade central para a cultura europeia, portanto, para todos nós. Esse peso histórico não é também ele uma dificuldade na regeneração da própria cidade? Tu dizes que é uma cidade cheia de surpresas, inclusivamente cada vez que escavas um buraco. Não, é uma cidade cheia de dificuldades. Mas eu acredito que as grandes cidades, ou que a história é um valor incontornável. Eu dou um exemplo, em Lisboa. Há cidades difíceis, há zonas da cidade difíceis, imaginemos Alfama, Castelo, Moraria. São zonas difíceis, cheias de problemas de acesso, cheias de problemas de circulação. E há zonas fáceis, Alta de Lisboa. Eu nunca vi nenhum turista ir para a Alta de Lisboa. Certo. E isso quer dizer que os valores que as coisas têm. As pessoas vêm de longe visitar aquilo que têm interessante. Portanto, na verdade, as pessoas continuarão a atribuir a esse peso histórico um valor completamente central nas suas vidas. E Roma tem esse centro, por tudo aquilo que significa aquela cidade, que nos dificulta muito a vida a trabalhar, mas que ao mesmo tempo torna-se uma cidade muito gratificante, por todas as relações que nós conseguimos estabelecer a um nível de relação com a história único. Como é que achas que a tua prática, o teu escritório, a Ars Mateus, contribuiu nestes últimos anos e que provavelmente irá continuar a contribuir para o posicionamento de Portugal? Bom, isso acho uma pergunta muito forte. Enfim, contribuir para o posicionamento de Portugal acho uma coisa muito ambiciosa, digamos, para o que podemos fazer. É seguramente. Mas o que nós fazemos e continuamos a fazer é acreditar na qualidade. Portanto, para nós, a palavra qualidade, que tem muitos significados, significa, centra-se nesta ideia de que estamos sempre a responder, em cada momento, aos problemas existentes, tentando aportar uma posição sobre essa realidade. Explicar um bocadinho melhor. Se nós hoje imaginamos que os grandes problemas da sustentabilidade são fundamentais, o que nós defendemos é que a qualidade arquitetónica é aquilo que permite que um projeto possa resistir no tempo e, portanto, possa resistir com outra coerência sustentável. E, portanto, resistir no tempo significa adaptar-se às diferentes utilizações, evoluir de uma forma clara e, portanto, não só resistir fisicamente, mas resistir também programaticamente no tempo. E, com isso, garantir um outro domínio de sustentabilidade. E isso tem a ver, para nós, tem a ver muito com qualidade.
E essa qualidade é o que nós defendemos. Defendemos quando estamos a trabalhar em Portugal ou quando estamos a trabalhar, enfim, noutros continentes, ou noutros países, enfim. Porque nos parece que é importante ter sempre essa resposta da qualidade como uma condição fundamental. E, sem dúvida, eu acho que a nossa arquitetura tem contribuído muito para que Portugal seja, também por essa via, reconhecido. Sim, Portugal tem uma condição de periferia que sempre ajudou o país na resposta arquitetónica. Porque esta ideia que nós temos de conseguir fazer mais com menos é uma condição hoje no mundo central e nós temos centenas de anos de treinos nessa condição. Nessa condição, é verdade. Manel, isto são 5 perguntas, mas eu vou incorrer aqui a quebrar a regra, vou-te fazer uma 6ª pergunta provocatória. Quando é que chega o Pritzker? Não, há uma coisa boa nos prémios, é que os prémios só se agradecem. Nem sequer se desejam, não é? Mas só se agradecem. Portanto, não faço ideia, não depende de mim. Se dependesse de mim, sim, eu atribuía-me a mim próprio, mas não. Certo, muito bem. Manel, obrigadíssimo por este momento, foi ótimo. E ouvir as tuas palavras sobre as cidades e sobre a tua visão é muito interessante e é certamente um ponto a acrescentar à nossa visão imobiliária. Obrigado. Muito obrigado.